Oi, então eu vou explicar para vocês a atividade que nós vamos fazer agora na apostila, que tem como tema O Céu Marca o Tempo, tá? De Ciências, da página 19 a 25. Então, lá no capítulo 4, começa assim. Já é hora do almoço? Mês que vem tem festa na escola. Este ano passou voando, daqui a pouco já é Natal de novo. Você já ouviu frases como essas? Usamos a passagem do tempo para organizar nosso dia a dia, marcar eventos futuros e lembrar o passado. Neste capítulo, você vai aprender como o movimento dos astros no céu influencia na contagem dos dias, das semanas, dos meses e do ano. Então, diga aí. Leia um trecho do livro Pequena História do Tempo, de Sylvie Bowser. O Sol, o Senhor do Dia. O sítio está mergulhado na escuridão. Toda a família está dormindo. Lá fora, a coruja, o burro e o cachorro quebram o silêncio das estrelas. Uns vigiam, outros caçam. De repente, a criança é despertada pelo canto do galo. Levanta-se e olha para a janela que dá para o leste. Pouco a pouco começa a vislumbrar uma luz difusa, como uma noite menos escura. Depois o sol aparece no horizonte. É o começo de um novo dia. Essa cena pode ter acontecido ontem ou há 1000 anos. Bom, compreendendo um pouco do texto e o assunto que nós vamos estudar, a número 1 vem. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas dormem e acordam. Você também acorda com o barulho de animais ou com luz entrando pela janela? Ou acorda com a ajuda de um despertador? Então, quando nós dormimos e ao acordar, tem pessoas que acordam, né, apenas com a claridade ali da sua janela, ou com um barulho, ou se não tiver um despertador, nem levanta, né? No número 2, se uma criança da história olhasse para o oeste, ela também veria o sol surgir pela manhã, e por quê? Não, né? Porque nós sabemos que o sol nasce em leste. Continue o texto descrevendo o que acontece na vida da criança ou em sua vida. Essa atividade depois a gente vai retomar e fazer ela, tá bom? 4. No texto, a autora diz que essa cena pode ter acontecido ontem ou há 1000 anos. Por que você acha que ela disse isso? Então, a gente compreende o que sobre isso? Que o nascer do sol, ele acontece todos os dias. E todos os dias passados, né? Desde o surgimento do planeta, isso vem acontecendo, tá? Então, vamos lá. Então, na página 21, tem lá o subtítulo, O Sol e o Dia. Há milhares de anos, as pessoas já observavam o céu durante o dia e a noite. Elas viam como ainda se vê o sol surgindo pela manhã do lado leste, ficando mais alto no céu até a metade do dia, ou meio-dia, e voltando a ficar mais baixo até se pôr no lado oeste no fim da tarde. Então, a gente tem aqui o desenho representando, né, esse amanhecer e o pôr do sol, e o sol aqui ao meio-dia ele fica bem ao centro. Representação do movimento do Sol, esse movimento é aparente, ou seja, apenas temos uma impressão de que o Sol que se move no céu. Antigamente, ao observar o movimento do Sol no céu, muitas pessoas imaginavam que o Sol se movia ao redor da Terra, de leste para oeste. E essa forma de pensar foi aceita por séculos. Então, as pessoas observavam o Sol e o que elas imaginavam? Que quem se movia era o sol. Então, tinha-se a sensação de que o movimento do amanhecer e o pôr do sol, né, era o sol que se movimentava ao redor da Terra. Mas, com os estudos, nós vamos compreender que isso era errado, tá? Atualmente, sabemos que o movimento diário do Sol é aparente, ou seja, o Sol não se move de leste para oeste. Temos essa impressão porque a Terra gira em torno de um eixo imaginário como um peão gira ao redor de si mesmo.
Esse movimento é chamado de rotação e dá origem aos dias e às noites. Então, o que se descobriu? Que quem está girando é o planeta, que o Sol está lá paradinho e o planeta que está se movimentando, tá? Então, nós temos aqui duas representações do planeta Terra e do peão. Então, aqui nós temos o eixo de rotação da Terra, né? Que é essa linha aqui imaginária, para vocês observarem que a Terra não está em pé, porém ela está um pouco inclinada, né? As imagens do peão da Terra estão fora de escala e de tamanho, tá? Só para representar. Então, fora de escala quer dizer que as imagens não estão de acordo com a escala para vocês observarem, mas só observar mesmo a imagem. A representação do movimento da Terra de rotação, né, que ela está movimentando, né, girando no seu próprio eixo, e o peão também que faz esse movimento, para poder dar essa ideia de como que a Terra gira. Então, a Terra não está girando em pé, ela está girando neste movimento de rotação, tá, com o eixo inclinada. Nós vamos marcar aqui as partes mais importantes, que são essas que vocês estão vendo aqui. Pode colocar, né, para o vídeo e marca, para a gente destacar essas partes para depois facilitar os estudos de vocês. Bom, aqui nessa página mesmo tem a realidade aumentada. Então, eu dei o print na tela para mostrar para vocês aqui que quanto mais você movimenta o celular, você vai tendo ideia do movimento de rotação da Terra. Então, eu tenho aqui o eixo imaginário, que é o de rotação, para vocês observar justamente isso, que a Terra está inclinada, tá? E aonde recebe-se a luz solar é a parte mais clara. E aonde se tem a sombra é a parte aonde está noite. Então, o planeta Terra está inclinado, o lado que ela recebe o Sol é o dia, é o nosso dia, e quando ele está se refletindo, atrás se forma uma sombra. Então, esta sombra é que vai ser noite, tá? Então, aqui você tem várias posições desse planeta. Na hora que terminar o vídeo, você pode pegar o QR Code e observar a rotação do planeta Terra. Bom, então na página seguinte, na página 22, por que não percebemos que a Terra gira? Olhe ao redor. A sala de aula está parada, não é mesmo? Afinal, se a Terra gira, por que não sentimos as coisas girando também? Não percebemos, mas a Terra gira o tempo todo sem parar nem um segundo. Aliás, ela está girando neste exato momento com tudo o que há nela. Cidades, florestas, oceanos, seres vivos, até mesmo o ar gira com a Terra. Isso significa que você está se movendo pelo espaço sideral a mais de 1.600 km por hora. O movimento da Terra é um exemplo de que, às vezes, nossos sentidos nos enganam. Então, os nossos sentidos acabam nos enganando. Então, ela está movimentando, mas a gente não tem essa sensação do movimento da Terra. Então, quem está dentro do veículo tem a impressão de que é a paisagem que se move, quando, na verdade, é o veículo que está em movimento. Então, quando nós estamos dentro do carro, observando a paisagem, nós temos a sensação de que é a paisagem que está movimentando. Então, é mais ou menos isso que acontece aqui no nosso planeta. Então, nós estamos aqui dentro, né? E ele está se movimentando, porém, nós observamos, acha que são os outros elementos que está se movendo. Você sabia? À medida que o Sol muda de posição no céu, a sombra das pessoas, das árvores e de todos os objetos também muda de posição na Terra? Então, em algum momento da história, as pessoas perceberam que o movimento da sombra poderia ser usado para identificar em qualquer período do dia, se estava. Assim foi criado o relógio de sol. Se uma pessoa parar no mesmo lugar em horários diferentes ao longo do dia, a sombra formada terá diferentes posições. Então, a gente tem aí a figura de uma menininha observando a posição da sombra de acordo com o sol. Então, isso foi orientado várias pessoas, né? Quando não existia o relógio para a gente poder andar no braço ou em qualquer lugar para verificar o horário,
as pessoas se orientavam pelas sombras do sol. Então, sabia o que deveria e como deveria fazer as suas atividades. Tem pessoas mais velhas que apenas olhar para a direção do sol já sabe o horário do dia, tá? Então, aqui no positivo, colocou um videozinho para vocês, só para vocês observarem aí as sombras, tá? De uma cidade. Então, como vocês viram, né, no videozinho, é um pequeno, mas é só para você observar esse movimento, né, das sombras durante todo o dia que vai se modificando, tá? Duração do dia. A Terra tem o formato aproximado de uma bola, por isso o Sol não ilumina o planeta todo ao mesmo tempo. A todo momento há regiões que recebem luz e nessas regiões é dia, enquanto outras ficam no escuro. Nessas regiões é noite. À medida que a Terra gira em torno de seu eixo, as regiões iluminadas deixam de receber luz, ao mesmo tempo em que as regiões escuras passam a ser iluminadas. Isso faz com que os dias e as noites se alternem. Por exemplo, quando é dia no Brasil, é noite no Japão, pois esses dois países estão em lados opostos da Terra. Algumas horas depois, o Japão estará voltado para o Sol, onde será dia e será noite no Brasil. Então, nós temos aqui uma imagem, né, que os astros aqui não estão do tamanho adequado, mas é só para a gente observar a Terra, né, com essa inclinação. Olha o eixo dela, tá? Por isso que a sombra aqui tá fazendo de forma diferente, mas ela está inclinada, recebendo essa luz solar. Vocês estão vendo aqui a linha do Equador, recebendo a luz solar, enquanto de um lado é dia, do outro é noite, tá? Vamos marcar aqui as partes mais importantes. Coloca qualquer coisa, pausa o vídeo para vocês marcarem, tá? Bom, observe na imagem anterior que é dia no Brasil e que o eixo de rotação da Terra é inclinado e que também interfere na distribuição de luz no planeta. Então, por essa inclinação, interfere a distribuição de luz, que é aquilo que nós falamos, em algumas partes do planeta é mais frio, outros são mais quentes, por conta dessa inclinação, tá? Vamos marcar, aqui a gente apareceu o planeta girando, que é essa informação que a gente acabou de ler. A Terra leva aproximadamente 24 horas para dar uma volta completa em torno de si mesma. Esse tempo corresponde ao período de um dia. Então, quanto tempo que ela gasta para dar uma volta completa, desde o ponto zero até uma volta total? 24 horas. Por isso, o nosso dia tem 24 horas. Então, a rotação do planeta define os nossos dias, as nossas noites, tá? E o nosso dia tem 24 horas. Então, aqui, marque essa parte também, que é importante. O positivo também, pedi para você assistir esse videozinho que fala um pouquinho sobre o movimento do planeta. Rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo, do sentido oeste para leste. Enquanto uma parte do planeta está sendo iluminada pelo Sol, a outra fica na sombra. A rotação ocasiona a sequência de dias e noites. Dura aproximadamente 24 horas. Quando é dia aqui no Brasil, é noite no Japão, pois estão localizados em pontos opostos do planeta. Muito bem, então vocês vão responder as páginas 24 e 25 da apostila. Aqui tem mais uma definição de rotação, aqui nos exatos tempo, tá? Porque a rotação é um movimento em que o planeta Terra gira em torno de si mesmo. É realizado em um tempo de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, aproximadamente 24 horas, porque esses segundos e minutos que estão faltando do dia que vão dar a diferença nos anos, e por isso que a cada 4 anos essa soma aumenta um dia a mais,
tá? Mas quando nós vamos falar, a gente arredonda isso para as 24 horas. Então, uma rotação completa tem 24 horas. E essa imagem também mostrando aqui a diferença aí da iluminação do planeta por conta desse eixo do planeta que está um pouco inclinado, tá? Qualquer dúvida pode chamar a professora.